a verdade é que a situação piorou após o gol. A gente viu um Vasco exposto, a gente viu um Vasco espaçado, a gente viu um Vasco com bola não conseguindo fazer as transições, muito pelo contrário, errando praticamente todos os passos nas transições. E isso é muito atrelado a dois jogadores que vinham fazendo boas partidas, mas que hoje fizeram um jogo horroroso, que se chamam Hugo Moura e Matheus Cocão. Não só isso, o Vasco não conseguia ganhar a segunda bola, aquela proteção na entrada da área estava completamente vulnerável, toda hora o Atlético Goianiense ficava no mano a mano, o David e o Adson não conseguiam recompor na segunda linha de 4, porque quem estava marcando lá na frente, tentando fazer a pressão, era o Verratti e o Coutinho um pouco mais atrás. O que tinha que acontecer? O Adson na direita tinha que recompor com o Paulo Henrique e o Lucas Piton na esquerda tinha que ter a companhia do David para poder recompor também. E a grande verdade é que nenhum desses dois jogadores no primeiro tempo conseguiu recompor. Então o Vasco se tornou um time espaçado, se tornou um time que toda hora tinha dobra de jogadores do Atlético Goianiense fazendo as triangulações, fazendo as tabelas em cima dos laterais. Tanto é que o Lucas Piton e também o Paulo Henrique praticamente não subiram no primeiro tempo. O Paulo Henrique também estava muito perdido no primeiro tempo. Eu vi uma galera aí querendo salvar a atuação do Paulo Henrique. Na minha visão, só dois jogadores se salvaram hoje, individualmente falando, dessa atuação que o Vasco teve contra o Atlético Goianiense. E eles se chamam Verratti e Léo Pelé. De resto, eu acho que o Paulo Henrique, ele progrediu no segundo tempo defensivamente. Ele melhorou, ele teve mais disposição. Mas com a bola, ele fez um jogo horroroso. Inclusive, para quem não se lembra, tá com a memória fraca em relação a tentar salvar o Paulo Henrique dessa atuação, que é um jogador que eu gosto muito, o primeiro gol sai de um passe errado dele. A bola estava com ele e ele dá o passe errado na lateral direita. E aí, por aquele lado, quando ele estava faltando naquela posição ali por ter dado o passe errado, o Atlético Goianiense consegue pegar o Vasco no contra-ataque e consegue fazer o seu primeiro gol. Então, de forma geral, foi um Vasco que se limitou a tentar marcar, porque não conseguiu. Um Rojas perdido, a saída de bola completamente perdida também. Nem Lucas Piton, nem Paulo Henrique, Hugo Moura e Cocão. O Cocão, então, cara, assim, foi constrangedora a partida que o Cocão fez hoje. E eu falo isso porque quando ele jogou bem, eu disse aqui, tiveram alguns jogos que ele, assim, deitou e rolou. Que ele tomou conta do meio campo, que ele foi dominante, que ele conseguiu pisar na bola, levantar a cabeça, que ele desarmou. Teve um jogo que ele fez 10 desarmes. 10 desarmes. E hoje o Cocão parecia que ele tinha desaprendido tudo aquilo que a gente viu que ele fez nas últimas partidas. É claro que oscilações são normais e eu respeito muito isso dentro de um atleta. O Cocão ainda é um jovem jogador, apesar de não parecer. Tudo isso eu respeito, mas assim, foi um jogo, sei lá, cara, um jogo completamente irreconhecível. Não só dele, é claro, mas ele que muitas vezes era esse elo com o ataque, ele conseguia fazer boas viradas de jogo, conseguia tranquilizar o time do Vasco em muitos momentos. Ele errou tudo. Inclusive ele foi tentar, nessa ansiedade, virar uma bola com a perna direita, que claramente ele não tem qualidade para isso. Ele é um jogador que tem muita qualidade na perna esquerda. A perna direita dele é praticamente nula. E ele foi tentar virar uma bola na direita para o Adson, errou. Foi tentar virar uma bola na esquerda novamente para o Adson, errou. Errava passes fáceis. Quando pegou uma bola, tentou dar um balãozinho de cobertura para tentar fazer a ligação. Cara, assim, fora o Hugo Moura também errando demais. O Rojas é um cara que demora muito com a bola no pé. Isso me causa uma irritação muito grande. Porque um time que tá jogando no gramado do Antônio Ascioli. Aí não tem desculpa, né? Eu falei muito bem sobre a questão do gramado contra o Grêmio, que não tinha como praticar futebol, até da própria Arena MRV, onde o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro, mas o gramado lá é muito ruim também. Hoje o campo do estádio do Atlético Goianiense é maravilhoso. Era um campo para os jogadores do Vasco, que são tecnicamente melhores do que o Atlético, terem mais posse, terem mais tranquilidade, controlar o jogo. O Vasco não controlou o jogo em momento algum. Em momento algum. A grande verdade é que se tivesse acontecido um 3-4-0 no primeiro tempo para o Atlético Goianiense, cara, estaria justo. Para a sorte do Vasco, hoje, o futebol é injusto. O futebol é incrível e injusto ao mesmo tempo. Então, assim, o Paulo Henrique salvou bola em cima da linha, o Rojas salvou bola em cima da linha. Foi um negócio assustador. O Lucas Piton, que é um lateral ofensivo, na minha visão, ele não passou do meio campo. Aí você olha os números do primeiro tempo, o que aconteceu?
O Atlético Goianiense, que marcou a todo tempo no campo do Vasco, que conseguia fazer essa pressão pós-perda, que conseguia fazer essa marcação em linha alta, engoliu o Vasco, sufocou o Vasco. E quando o Vasco tentava sair, passar da intermediária, quando não errava passe, sofria falta. Para vocês terem noção, eu vi muita gente questionando a atuação do Felipe Coutinho. Gente, nos primeiros 45 minutos, o jogador mais lúcido do time do Vasco foi o Felipe Coutinho. Era o único atleta que voltava para poder buscar essa bola, para poder dar um pouquinho de qualidade, de tranquilidade, de tentar achar o passe mais à frente. A questão é, isso são números, tá? São fatos. Sabe quantas faltas o Atlético Goianiense fez no primeiro tempo? 13. 13. 4 foram só no Felipe Coutinho. Porque foi estratégia. Artifício. Nós vamos começar pressionando alto, nós vamos amassar o Vasco da Gama jogando em casa para tentar construir o resultado e a gente vai anular o Felipe Coutinho. Como se anula um jogador desse calibre? É claro, fazendo uma boa marcação, um bom sistema defensivo, mas fazendo falta. E quando eu digo fazer falta, não é criticando o Atlético Goianiense não, tá? Falta é do jogo, falta é artifício do futebol. Enquanto o Atlético Goianiense no primeiro tempo, além de ter sido melhor em tudo, com bola e sem bola, do que o Vasco da Gama, fez 13 faltas, sabe quanto que o Vasco, que foi amassado, que sofreu diversas agressões do Atlético Goianiense no sentido da bola, do Atlético Goianiense conseguir agredir o Vasco, finalizar, criar oportunidades. Sabe quantas faltas o Vasco fez no primeiro tempo? Nenhuma. O Vasco não parou a jogada em momento algum, em quase 50 minutos de futebol no primeiro tempo. Isso é falta de quê? Falta de ímpeto, falta de malandragem, falta de leitura de jogo. Então o Atlético não bastasse o bom desempenho com a bola no pé, sendo muito mais agressivo do que o Vasco, conseguindo criar muito mais oportunidades, tendo muita mais tranquilidade com a bola no pé, ganhando segunda bola, desarmando e matando as jogadas do Vasco. Além disso tudo, o Atlético Goianiense até na falta ganhou. E até por isso a gente viu uma discrepância enorme de atuação, uma coisa irreconhecível. Irreconhecível. É que não dá pra falar que foi o pior jogo do Vasco no ano, porque a gente infelizmente já viu várias tragédias acontecerem em 2024. Mas sem dúvida alguma, eu cravo aqui, foi o pior primeiro tempo e de forma geral foi o pior jogo do Rafael Paiva à frente do Vasco da Gama. O pior. O pior. Me impressiona ele não ter detectado algumas coisas que ficaram claras. Porque a gente vira pro segundo tempo e ele mantém o mesmo time. Mas antes, é claro, deixar aquele recado da Simples Reserva que você já conhece. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, cupom Pedrosa10, você tem 10% de desconto lá na Simples Reserva, que é uma parceira do canal do Pedrosa, ou aponte sua câmera aqui pro QR Code que fica passando aqui na tela, ou você coloca aqui no link da descrição, assim também como na KTO, fazendo sua fezinha. Lá na KTO você ganha 20% de bônus se cadastrando com o cupom Pedrosa. É só se cadastrar com o cupom Pedrosa e você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. O link também tá aqui na descrição, beleza? O David, gente. O David fez hora extra em campo. E vocês sabem que eu sou um cara razoável com o David, que eu falo sempre dos números dele aqui. Mas assim, não dá. Não dá. Ele não recompôs, ele não jogou com bola, ele não foi agressivo, ele não chutou a gol, ele não fez companhia pro Verratti, ele não conseguiu fechar na segunda linha, ele não fez nada. Absolutamente nada. Então é complicado assim, o Rafael Paiva não ter detectado isso. O Rojas também fez um primeiro tempo horroroso. O Matheus Cocão fez hora extra em campo. Hora extra. O Matheus Cocão não estava ajudando nem defensivamente e nem ofensivamente. Não sei se teve algum problema físico, se foi alguma questão realmente
dessa sequência de jogos, tudo bem. Mas assim, na semana passada o Vasco ficou uma semana sem jogar, cara. Ficou uma semana sem jogar. E o Matheus Cocão, se não me falha, e vocês podem me ajudar aí no chat, se não me falha a memória, tá suspenso pro jogo do final de semana. Se eu não me engano, o Matheus Cocão tá suspenso contra o Red Bull Bragantino. Então assim, era o jogo para ele dar a vida. Era o jogo para ele poder continuar com aquela pegada, continuar sendo um marcador na frente da área e tecnicamente acertar também. E o Rafael Paiva, na minha visão, foi muito mal em não ter mexido já no intervalo, tá? Já no intervalo. Tinha que ter mexido no intervalo, tinha que ter tirado o David, tinha que ter oxigenado um pouquinho mais o time, tinha que ter dado um pouquinho mais de tempo pro Paê e pro Coutinho jogarem juntos. Ele mexeu com 15, quase 20. Depois ele coloca o Souza e o Alex Teixeira. O time ainda dá uma oxigenada, mas você poderia voltar com o JP na vaga do Cocão. Dava para ter colocado o JP na vaga do Cocão. O JP que sabe fazer e faz muito bem essa função de segundo volante, que tem um pouquinho mais de gás ali para poder sair jogando também. Tem qualidade técnica no passe. Ele demorou para mexer. A grande verdade é essa. E quando ele mexeu, que ele botou o Puma e o Emerson Rodrigues, o Vasco oxigenou. Só que ele foi mexer com 40. Por quê? O que me parecia era que o Rafael Paiva estava satisfeito com o resultado. Mas a questão não era só o resultado. 1-0. A questão é o desempenho. Desempenho é alarmante, cara. Repito, oscilações são normais. Acontecem. Quando eu falei pra vocês aqui, depois das 4 vitórias, eu falei, rapaziada, pé no chão, calma. O Paiva vai errar. O Paiva vai cometer erros. Vamos lembrar que foi o Paiva que conseguiu tirar o Vasco da Gama dessa situação. Mas ele vai cometer erros. E aí não adianta chegar naquele momento de vitória, falar assim, efetiva o Paiva. O que tá faltando para efetivar? Aí chega agora, depois de uma atuação vergonhosa, sendo que o Vasco já não joga bem desde a partida contra o Atlético Mineiro, falar que ele não presta. Agora, a gente não vai deixar de pontuar os erros do Paiva. E hoje ele errou. Ele errou na mexida. Aliás, ele errou em não ter mexido no intervalo. Ele errou porque o time voltou exatamente da mesma forma para o segundo tempo. Eu não sei, você assiste um primeiro tempo daquele e o teu time não muda de postura no segundo tempo? O que aconteceu no vestiário? Nada. Porque o segundo tempo do Vasco foi só uma continuação do primeiro. E qual foi a continuação? Que o Atlético Goianiense conseguiu finalizar 26 vezes. 26. Não fosse o lanterna do Campeonato Brasileiro, não fosse um time tecnicamente limitado, gente, era goleada hoje. Goleada. Até o Adson, que é um jogador que eu gosto, que tecnicamente evoluiu muito com o Rafael Paiva, que tem sido importante para o Vasco da Gama. Claro, não sei se ele está 100% ainda, porque teve esse problema na coxa, ficou fora da última partida, mas estavam errando questão técnica. Passe de 2 metros, de 3 metros. E até os passes mais difíceis também não entravam. Errando muito também. Então, assim, foi uma equipe que, na minha visão, irreconhecível. Definitivamente o pior jogo com a camisa do Vasco, aí do Rafael Paiva à frente do Vasco. Não só pela demora na mexida, pela questão tática, pela questão anímica do time. Enfim, eu vi um Vasco preocupante, cara. É revoltante assistir o time ser tão displicente, não mostrar absolutamente nada, nem um resquício do que a gente viu naquele momento onde o Rafael Paiva conseguiu as 4 vitórias. Nada, hoje o Vasco não teve nada. Nada, tá? E aí o que acontece, como eu falei, é que o futebol ele é incrível, injusto ao mesmo tempo. Porque em uma bola, um lateral, que é o Lucas Piton, que fazia uma partida muito ruim também, e a verdade seja dita, fazia uma partida muito ruim, não conseguia praticamente passar da linha do meio-campo. Isso até me causou uma certa estranheza, estava construindo muito por dentro, e tudo bem, pode ser uma nova característica do Rafael Paiva. Talvez o Felipe esteja também
tendo influência nessa construção do Piton, que tem qualidade com a bola no pé, trocar posição, confundir um pouco o adversário, tudo bem. Agora, o Lucas Piton não foi no fundo. Não foi ao fundo. Ele não estava cruzando. Ele não estava ultrapassando. Por quê? Não sei. Porque hoje estava todo mundo mal. Naquele foi cruzamento, gol do Verratti. Que é, repito, a dupla que mais dá alegrias ao Vasco nessa temporada, que mais dá alegrias ao torcedor do Vasco nessa temporada. O Lucas Piton, a Copa do Brasil que o Lucas Piton tá fazendo é um negócio assombroso, assim. Porque toda vez que o Vasco precisa do Lucas Piton, ele aparece. Foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Água Santa, e hoje, e perdendo para São Januário, depois de uma atuação vergonhosa que o Vasco ia fazendo, o Lucas Piton conseguia achar esse cruzamento, e é claro, chover no molhado falar do Verratti. Cara, 1-1 é vitória. 1-1 é vitória. E uma vitória, assim, que tem que ser muito comemorada. Muito. Porque o caos que isso aqui ia virar, o caos que a internet ia virar, a pressão que ia virar pro jogo em São Januário, cara, ia ser cruel. E sabe qual é o pior? É que a pressão ia ser justa. Porque o Vasco jogou muito mal. Preocupante. Alarmante. Tudo que vocês quiserem colocar aí de adjetivo para essa atuação. Jogou muito mal. Muito. Deu raiva de ver. Desgosto, assim, até.